Boa noite, marhaba. Oi gente, eu estou vindo agora aqui no canal fazer esse vídeo por conta do episódio que ocorreu neste domingo, dia 30, né, no Egito, quando um brasileiro, um médico, Vitor Sorrentino, ele resolveu, né, assediar uma egípcia muçulmana que trabalha numa loja de papiros, quando este, né, adentrou essa loja com outros turistas, né. Deixa eu deixar um parênteses aqui, quem já visitou o Egito sabe que todo turista é levado nessas lojas de papiro para você comprar papiros com desenhos, com escrituras, né, para levar de souvenir para casa, ou apenas participar de uma demonstração de como o papiro era feito de forma rudimentar, né, lá no Egito Antigo, como a gente aprende nos livros de história. Né? Pois esse cidadão, ele resolveu pegar exatamente essa egípcia muçulmana que dava essa explanação sobre o papiro, né, para chacota, né, para chacota. Ele se aproveitou dela não entender o português para colocá-la numa cena de vídeo, né, de forma bem constrangedora, com comentários depreciativos, com comentários sexistas, machistas, misóginos, né, e quiçá islamofóbicos, né. Sim, porque não é de hoje que muçulmanas vêm sendo vítimas de assédio, de abuso sexual, né, verbal, físico, né, de toda a natureza, não só no Egito como no mundo, né, por uma intolerância religiosa às vezes, na maioria das vezes, né, por uma intolerância religiosa, né, em que não se aceita, né, se julga uma mulher pelo que ela veste, pelo que ela ostenta nas ruas. No caso da muçulmana, o hijab, ou véu, né? Então, para alguns sujeitos com um desvio de caráter, né, que eu acredito que seja a base desse comportamento, um desvio de caráter, né, uma falta de empatia pelo outro, talvez o fato dela estar com a sua moda modéstia, mantendo aquela postura muçulmana, que quem assistiu aos meus vídeos anteriores, falando da etiqueta egípcia, sabe do que eu estou falando? Mantendo aquele distanciamento, um modo de vestir, né? um modo sutil de demonstrar afeto, de demonstrar um riso, de se relacionar com o outro, principalmente quando esse outro é do sexo oposto. Para ele, talvez, isso tenha sido um plus, né? Um tempero a mais para um vídeo debochado que ele quis criar para lançar na internet. Né? Só que, ao lançar na internet, veio o que ele não esperava. Né? Este vídeo, infelizmente, foi curtido por alguns, né? Recebeu likes, né? Mas, em sua maioria, alhamdulillah, recebeu a indignação, né? E foi entre essas pessoas que se indignaram, estavam pessoas que lutam pela causa da mulher muçulmana, né? Que trabalham em organizações não governamentais, que lutam pelo direito das muçulmanas de ir e vir sem serem molestadas na sua integridade física, na sua moral, na sua honra, né, através de abusos e assédios sexuais. Ativistas feministas também tomaram parte disso. Eu sei que eles copiaram este vídeo, traduziram todos os comentários em português que esse sujeito fez para o árabe e mandaram para as entidades governamentais, políticas, responsáveis, incumbidas de pôr em prática essa defesa da mulher muçulmana. Resultado: assim que a polícia tomou conhecimento deste vídeo, acionou as câmeras do local, descobriu quem era o turista, quem era a vendedora, e aí começaram todos os procedimentos para
deter esse sujeito, né, e tomar as medidas necessárias para que ele pague por este ato, né, de forma justa e com base nas leis egípcias, né. Ele foi a priori ele foi detido, mas logo depois de detido teve seu passaporte apreendido e está preso agora, né? Sim, e está preso até hoje, né? A última notícia que eu tive dele, ele continua preso, né? E segundo a lei egípcia, ele vai ficar preso, sim, até ser levado ao juiz para a sua sentença e de lá, sim, né? Ele vai arcar com o ônus do seu ato, né? Já está começando a arcar, né? O Brasil, ele não tem contrato de extradição com o Egito, e então ele vai ficar lá, ele está lá, né? E vai cumprir a sua pena no Egito, caso esta seja uma pena de prisão, né? Se não, se for uma pena de multa, ele vai pagar a multa e aí será liberado para o seu país, né? Ele vai ser julgado de acordo com o artigo 306 do Código Penal egípcio, né? Que aplica nesses casos uma pena de multa de 3 a 5 mil libras egípcias, que eu acho muito pouco particularmente, ou uma pena de prisão, que varia de 6 meses a 1 ano. Né? Como eu já falei, como não há um contrato de extradição entre Brasil e Egito, ele vai ter que cumprir, caso ele seja condenado a uma pena privativa de liberdade, né? Ele vai cumprir esta prisão, esses dias de prisão no Egito. Né? Seu passaporte já está apreendido, né? Ele não está detido, ele está preso no exato momento. Ele está preso. Né? Bem, eu fiz esse breve resumo sobre o que aconteceu, né, o porquê dessa prisão, o que foi que aconteceu, mas eu acredito que já chega de falar nesse senhor, né, nesse sujeito. Eu gostaria de tecer aqui com vocês apenas três considerações sobre 3 aspectos, para o vídeo não ficar muito longo, para a gente não complicar, que a intenção aqui é simplificar, né, para você ter uma breve noção do que aconteceu, do que está acontecendo, né, do que pode vir a acontecer, né, e tirar suas próprias conclusões. Né. Bem, gostaria de falar um pouco sobre as políticas públicas do Egito e as leis. Primeiramente, mais uma vez, o Egito está de parabéns, né, pelo momento pelo modo em que está atuando neste caso, né. Aliás, desde o ano passado, com a condenação dos estupradores de uma garota num hotel famoso no Cairo, Fairmont Hotel, eu acredito, em que todos os estupradores, né, não foi um só, foram agora, depois de uma grande luta judicial, eles foram condenados todos à prisão, estão praticamente todos presos, né, e eu digo praticamente todos presos porque parece que um estava num endereço não sabido, mas parece que já localizaram. E desde 2001, durante a Primavera Árabe, que o Egito passou por um período muito difícil para todo o país, para toda a população, tanto homens como mulheres, mas principalmente, já que aqui se trata de um assédio sexual contra a mulher, né? O Egito sofreu muito com assédios sexuais, estupros, lá naquele período da Primavera Árabe, em que a situação política, né, social do Egito estava muito conturbada. Né? Então, todo esse histórico levou a 2014, né, até mesmo com a mudança do governo do Nasser para o Sisi, o Egito começou a se engajar, a reforçar, né, a política de proteção às mulheres muçulmanas, né, de um modo geral. Né? E em 2014, ele elevou o assédio sexual, o abuso sexual ao status de crime. Né?
reforçando todas as medidas de proteção às mulheres, né, de mantendo o sigilo de identidade delas, né? Então, houve uma reviravolta em termos de direitos, né, da mulher no Egito, que estão a passos largos, né, andando já exatamente a passos largos para uma eficácia, né, de fato, né, saindo do papel, né, como eu falei, já se tem um exemplo disso com o julgamento dos estupradores do Hotel Fairmont. E agora, com relação a esta moça muçulmana, né, que está passando por essa exposição desnecessária, né, vexatória e criminosa, né, nas redes sociais, nos canais de YouTube e televisivos, né? Então, mais uma vez, o sistema prisional egípcio está de parabéns, ele pela atuação, pela presteza com que está agindo, né? E é um sistema falho, não é um sistema perfeito como o nosso, mas que está de parabéns, né? Está tentando crescer, está tentando melhorar, né? Ampliar suas estratégias de proteção à mulher, e isso está crescendo a olhos vistos de forma incontestável, né? Então, parabéns ao Egito por esta atitude, por este compromisso com a mulher muçulmana, né? E vamos acompanhar aí o desfecho, né? Como será o desfecho deste caso, né? Espero que da melhor forma possível, e a melhor forma possível para mim é a forma mais justa, que ele realmente pague pelos atos que cometeu, né? Reflita, não repita mais, até porque ele é um reincidente. Eu já vi outros vídeos dele no YouTube, então o pessoal está, né, jogando tudo no ventilador virtual, né? Tem um vídeo dele em outro canal do YouTube, que não cabe aqui a mim mencionar nem divulgar, ele fazendo o mesmo videozinho de assédio sexista, machista, com uma americana. E eu não me lembro desse vídeo ter sido tão divulgado, de ter sido tão falado, né, de ter tido tanto apelo midiático nas TVs como está sendo o da muçulmana egípcia, que é um outro tópico que eu vou abordar, mas no finalzinho deste vídeo, né? Um outro tópico que eu gostaria de mencionar aqui é o poder dessa repercussão. Por que toda essa repercussão, né? Primeiro, graças à atuação das feministas, né, das ONGs, né, e da atuação do Ministério do Interior egípcio, e também a toda a população que se sensibilizou com a causa, que indiretamente, através de anônimos, né, de uma certa forma, divulgou isso, né, de um modo benéfico. Dessa forma, né, a muçulmana em questão ter sido poupada de ter um vídeo com a imagem dela sendo divulgada em outro país, nas circunstâncias em que foi exposta, e não ter o seu direito de defesa. Por quê? Pelo simples fato de não conhecer o idioma, ela jamais teria, se não fossem essas outras pessoas, esses estranhos, esses anônimos, né, se sensibilizarem com a causa dela e mandarem esses vídeos para a polícia egípcia, essa moça ia ser vítima de um crime sem oportunidade nenhuma de defesa, porque não saberia talvez nem da existência do vídeo, e como não sabia o que foi falado naquele vídeo, naquela gravação, ela simplesmente batia a cabeça no sinal de sim, como a gente
educadamente faz isso até com o brasileiro, né? Quando a gente não compreende muito o que ele falou, mas ele passa assim rapidamente, ele ou ela passa rapidamente assim por nós, fala uma coisa, a gente bate a cabeça que sim, foi o que ela fez, né? Inocentemente, completamente de boa fé. Então ela seria usada, seria vítima de um crime terrível, né? Sem nem saber e sem nem ter direito à defesa. Ela não faria defesa. Isso torna ainda isso mais, esse gesto, esse ato desse sujeito ainda mais deplorável, ainda mais horrendo, né? Porque ele não deu a chance à vítima, não daria a chance à vítima, nem deu, né? No ato em que ele fez o vídeo diante dela, de se defender, de dizer não, eu não quero, de se manifestar, não, eu não quero isso. Não me exponha a isso, não, me respeite. Ele não deu a ela nem este direito, porque ela não conhece o idioma, ela não sabe português. Então ele se beneficiou até disso, né? Como se beneficiou também da americana, né? E aí entra em contradição quando ele diz que fez apenas uma brincadeira sem maldade, uma coisa que ele faria com a irmã, com a prima, com a amiga. Não, ele não faria com elas. Tanto é que ele escolhe pessoas, moças, que falam um outro idioma e que não compreendem o idioma dele, no caso o português, para praticar esse tipo de abuso, de assédio sexista, machista, né? Como eu já frisei aqui anteriormente. Então, é mais um ponto que eu quero frisar aqui. É um ponto da minha indignação, tá? Minha opinião, né, com base nos fatos reais que aconteceram, mas também minha opinião aqui, né, nessas considerações, neste vídeo, né? E a última consideração, gente, é sobre essa amplitude, né, tomada pelo ato desse sujeito, né, por este crime, toda a amplitude midiática que ele obteve. Por que será? Por que será que outros assédios, embora às vezes caiam na mídia, mas não recebem a mesma importância, ou não têm o mesmo desfecho, ou não ganham as mesmas proporções? Gente, essa moça muçulmana, ela estava utilizando um hijab. Para quem não sabe, o hijab é o famoso véu da muçulmana, né? Eu fiz questão aqui de frisar hijab, porque elas não gostam de que chame de véu. Não é véu. Véu é qualquer outro véu. O véu da muçulmana se chama hijab. O hijab da muçulmana, quando a muçulmana usa um hijab, ela está levantando a bandeira muçulmana, a bandeira do islamismo, a bandeira da sua religião. Uma mulher, quando ela não é muçulmana, ela tem uma identidade própria, que a individualiza na multidão. Então, quando ela sofre um abuso, aquilo se restringe a ela. Então, ela recebe um nome, uma identidade, uma idade, uma nacionalidade, né? Mas sequer questiona a sua religião. E isso, às vezes, se restringe à pessoa da vítima, né? Natural, nada contra. Né? É nosso. Mas quando o crime ocorreu com a muçulmana usando o hijab, sendo o hijab uma bandeira do Islã, né, para as mulheres, esse sujeito ele cometeu um crime não só contra a vendedora de papiro da loja, ele cometeu um crime contra toda a sociedade muçulmana. Toda a sociedade muçulmana, sejam homens ou mulheres, se sentiram vítimas desse sujeito, se sentiram ofendidos, atingidos pelo crime que ele cometeu, né? E a comunidade islâmica é imensa, né? Só perdendo para os cristãos, para o cristianismo, né? E cresce a cada dia, inclusive aqui no Brasil, o islamismo tem crescido muito. Então, esse sujeito ele não mexeu apenas com uma moça islâmica, funcionária de uma loja, né, que estava ali cumprindo o seu labor, né, sendo simpática. Não, ele mexeu com toda a comunidade islâmica. Toda a comunidade islâmica está indignada com o que aconteceu. Porque quando acontece, por ela estar de hijab, automaticamente, qualquer muçulmano que viu a
a cena, até mesmo não muçulmana. Não disse que a fulana de tal, não deu um nome para ela, não a individualizou naquele contexto. Ela foi a muçulmana que foi vítima de um assédio sexual por um brasileiro. E a partir do momento em que ela não se individualizou naquele contexto, ela não foi tida de forma individual, e sim como a muçulmana, uma muçulmana, ela automaticamente trouxe para a questão toda uma religião, toda uma comunidade altamente conservadora, que é secular, né? Imprimar pela idoneidade, pela honra, né? pela discrição, né? E de repente se ver alvo, né? De tamanha exposição e de uma forma tão maléfica, né? De uma forma tão rasteira, né? Uma vez eu ouvi uma muçulmana dizer que ela usava o hijab por 2 motivos. Eu achei bastante interessante isso, e eu acho bem apropriado para o momento abordar isso aqui. Ela disse que ela usava o hijab para se proteger de si mesmo e se proteger do outro. Se proteger de si mesmo porque ela pensaria 2 vezes antes de fazer algo errado, porque na hora que alguém visse ela, pelo simples fato dela estar usando o hijab, iam dizer: aquela muçulmana fez isso, uma muçulmana fez isso, né? Ou seja, tá vendo aí a generalidade, a generalização da coisa? Pois é, uma muçulmana fez isso, uma muçulmana fez algo errado, falou algo errado, agiu de forma errada, né? Ou não se vestiu de forma adequada. Então ela veste o hijab para proteger-se de si mesma e para proteger-se do outro, exatamente isso, como ela se protege do outro. A partir do momento que ela se veste de modo modesto e põe o hijab, aquele outro vai pensar 2 vezes antes de se aproximar dela. Vai manter aquele distanciamento, não vai saber muito como se aproximar dela, e assim vai gerar um certo distanciamento natural, né? A tempo de ela poder se afastar, né, de vez. Então, esse proteger-se do outro, se a gente levar para um sentido mais amplo, é a minha opinião agora, ele veio de certa forma a amparar todas as mulheres junto com esta muçulmana. Por quê? Porque ele pôs por terra aquele velho discursinho que muitas mulheres, né, em situações parecidas com a dela ou iguais, já passaram, né? Ela estava coberta com o hijab, com uma roupa discreta, um comportamento altamente discreto, né? Nada de muito gesto, nada de muito riso, nada de muito escancarado, né? E mesmo assim ela foi alvo de um crime deste, né? De um sujeito deste, né? Então, quando eu digo que ela veio respaldar e proteger todas as outras mulheres, eu quero dizer no sentido de que é como se isso que aconteceu com ela, falasse, gritasse para nós: nunca foi a roupa, não é a roupa, não é culpa dela, não foi culpa de ninguém. Se um dia foi vítima de um assédio sexual, de um abuso sexual por conta do que estava vestindo, seja um hijab, seja uma mini saia, um biquíni, nunca foi a roupa. A prova concreta disso está aí, completamente vestida no seu ambiente de trabalho, mantendo a discrição e o distanciamento. Ela não ficou livre, né, de se encontrar hoje nessa situação. Essa é a minha reflexão sobre tudo isso que é o que ocorreu, né? Eu acho que agora pôs-se por terra, né, esses discursos machistas que às vezes saem da boca de machistas, às vezes saem da boca de machistas homens e às vezes saem da boca de machistas mulheres, infelizmente, né?
que a gente possa agora refletir, né, sobre tudo o que está acontecendo e que Deus nos proteja. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Massalama.